Há mais ou menos 6 meses atrás eu fiz um vídeo sobre Halo Combat Evolved e como ele foi importante para a indústria dos games. Mas olhando aquele vídeo hoje em dia eu vejo que ele não tem nada demais. É literalmente eu falando sobre como o jogo é incrível de forma superficial. E eu não me culpo, até porque eu tinha acabado de sair da minha fase de vídeo ruim e tava começando a fazer uns vídeos no mínimo decentes. Fora que na época que esse vídeo foi lançado eu tinha 2.000 inscritos e agora eu tenho 12.000. E com isso muita gente nova chegou no canal, então eu acho que aquele vídeo merecia um remake, mais até do que o remake do meu vídeo de Resident Evil que eu tinha prometido há uns meses. Então senhoras e senhores, eu sou o Linux e hoje vamos falar sobre Halo Combat Evolved e como esse jogo ainda é uma obra-prima. Halo foi anunciado no ano de 1999 pelo Steve Jobs em um evento da Apple. De início ele seria um jogo de estratégia para PC. Esse jogo estava sendo desenvolvido pela Band, que um ano depois foi adquirida pela Microsoft. E agora Halo seria um exclusivo do novo console dela, no caso o Xbox. E para se adaptar melhor a um controle, Halo passou de um jogo de estratégia para o FPS. Uma demo do jogo foi mostrada na GameStop de 2001, que foi até bem recebida. E no dia 15 de novembro de 2001, Halo Combat Evolved foi lançado, junto com o primeiro Xbox. O subtítulo Combat Evolved foi uma estratégia de marketing da Microsoft, porque eles achavam que se o nome do jogo fosse só Halo, ele não seria tão atrativo e não venderia tanto, principalmente comparando com outros jogos de temática militar. Em 2001, uma versão para Windows do Halo Combat Evolved começou a ser desenvolvida pela Gearbox e foi lançada em setembro de 2003. Essa versão continha um suporte para multiplayer online e também tinha gráficos mais nítidos, porém ainda era inferior à versão de Xbox, mesmo com essas duas melhorias, já que essa versão tinha problemas de compatibilidade que acabava causando um mau desempenho. Em 11 de dezembro, Halo foi lançado para Mac e em 2007, Halo ficou disponível para Xbox 360 através do Xbox Live Marketplace. Com o lançamento do jogo, Halo Combat Evolved vendeu 1 milhão de cópias nos primeiros 5 meses, tendo um ritmo de crescimento mais rápido da sexta geração até então. E pra quem não sabe, a sexta geração de consoles é a geração do primeiro Xbox, do PlayStation 2, do Dreamcast e do GameCube. Em 2003, Halo já tinha vendido 3 milhões de cópias, em 2004 ele tinha vendido 4 milhões e em 2005 ele tinha vendido 5 milhões. Cada ano que passava o jogo vendia 1 milhão de cópias. E além disso, o jogo recebeu nota 97 no Metacritic. E sinceramente, eu não me importo com venda e com nota de jogo. Eu não saio por aí dizendo que um jogo é bom porque teve tal nota ou porque vendeu tantas unidades. Minha opinião é com base no que eu jogo e no que eu conheço do jogo, e não por opinião de jornalista que você nem sabe se jogou. Eu só tô mostrando isso pra vocês porque eu quero que saibam que Halo não é qualquer coisa. Não é porque o jogo não é famoso no Brasil que ele não significa nada. Foi Halo que mostrou que era sim possível fazer um FPS decente nos consoles, já que apesar de existirem sim jogos bons pra console do gênero FPS, como por exemplo o 007 GoldenEye, ainda assim era algo muito limitado se comparado com os FPS que a gente via no PC. Halo foi o primeiro FPS a bater de frente com eles. E agora tá, mas e sobre o jogo em si? Halo Combat Evolved se passa em 2552, num futuro onde a humanidade evoluiu tanto que começaram a viajar e colonizar vários planetas da galáxia. E agora eles precisavam enfrentar um grupo que se tratava de uma aliança de várias raças, no caso o Covenant, que veem a raça humana como uma espécie de ameaça e querem que ela seja extinta. Esses Covenant veneram seres chamados de Forerunners, que foram seres que viveram há milhões de anos atrás. Uma das construções deixadas pelos Forerunners foram os Halos, que basicamente são planetas em formato de anel. E para os Covenant, os Halo levariam eles a uma espécie de existência divina. E com tudo isso que eu falei, começa uma guerra entre os humanos e os Covenant. Você joga com o Master Chief, que é o último de uma elite de soldados humanos, que eram geneticamente modificados e passaram por treinamentos desde a infância, sendo chamados de Spartans. Chief foi acordado com o intuito de proteger
proteger a Cortana, que era uma inteligência artificial que possui um vasto número de conhecimentos sobre a humanidade, muitos deles que deveriam ser protegidos, e é aí que o jogo começa. Olha, eu não gosto de falar de gráfico de jogo antigo, também porque eu nem ligo muito pra isso, mas sinceramente me impressiona o fato de que mesmo ele sendo um jogo de 2001, mesmo ele sendo um jogo todo quadradão, ele ainda assim consegue ser bonito. Esse é o sentimento que eu só senti com dois jogos, Halo Combat Evolved e Mario 64, que pra mim Mario 64 é um dos melhores jogos já feitos. Eu joguei a versão Anniversary, que vem na coletânea do Halo Master Chief Collection, que pra quem não sabe, essa versão Anniversary foi feita em 2011 pra comemorar os 10 anos do jogo original. Com ela veio novos conteúdos e gráficos mais atualizados, com a possibilidade de alternar entre os gráficos antigos e os novos apenas com um botão, tudo isso em game. A trilha sonora de Halo foi feita por Martin O'Donnell. Segundo ele, o que ele quis passar com a trilha sonora de Halo era algo que te dá um sentimento de importância, de peso e de algo antigo. Porém, ele também disse que a música do Halo não é algo tão incrível assim, já que pra ele, a música é melhor usada em um jogo pra acelerar o estado emocional do jogador e que funciona melhor quando usada menos. E se a música é jogada constantemente, ela tende a se tornar papel de parede sonoro e perde o impacto quando for necessário pra melhorar verdadeiramente algum componente dramático do jogo. Coisa que, sinceramente, eu discordo bastante. Até porque a trilha sonora de Halo oferece sim vários tipos de sensação ao jogador, mesmo tendo a mesma pegada de ópera, ou sei lá, eu não sei definir a trilha sonora de Halo. Pega, por exemplo, a trilha sonora da fase 343 Guild Spark. Ela é uma trilha sonora que realmente dá medo e aflição pro jogador. Enquanto o começo da fase do Cartógrafo Silencioso, que começa em uma batalha contra alguns Covenant, lá a trilha sonora realmente te dá a sensação de uma O principal motivo para eu gostar tanto de Halo é pelo gameplay, não só por ele ser bom em si, mas também pelas inovações que ele trouxe. Foi Halo quem criou o padrão de botões que a gente vê hoje em dia nos FPS, de por exemplo usar o Y para trocar de arma, o RT para atirar. Foi Halo que trouxe a possibilidade de você ter um botão dedicado para coronhadas, já que até então, se você quisesse usar ataques corpo a corpo nos jogos, você não poderia usar armas. Foi Halo quem trouxe o fato de você poder atirar granadas usando apenas um botão, já que em jogos que vieram antes, a granada fazia parte do arsenal de armas. E por falar em arsenal de armas, Halo foi o primeiro jogo onde você podia carregar apenas duas armas, ao contrário dos FPS anteriores, onde você tinha um arsenal inteiro para usar. Foi Halo quem criou a regeneração por escudo, que hoje em dia é copiada por 99% dos jogos. Além do fato de que Halo foi um dos primeiros jogos a trazer o sistema de checkpoints, que eu não preciso nem falar o quanto os jogos usam isso hoje em dia. É simplesmente incrível. Os mapas do jogo são bem abertos, diferente dos FPS anteriores, em que os ambientes eram mais fechados e claustrofóbicos. Fora a diversidade de ambiente, você tem fase na neve, fase na praia, fase no pântano. É simplesmente impressionante o quão diversos são os mapas de Halo. Porém, Halo Combat Evolved tem um problema de level design grotesco, que pra época poderia ser até ok, mas que hoje em dia envelheceu extremamente mal. Se você já jogou Doom, você com certeza sabe como o level design daquele jogo é todo confuso e como ele te deixa perdido na hora de saber pra onde você tem que ir ou não. Teve uma vez, inclusive, que a gente tava em Cal, eu, o Forbit, o Orsai e o Noacola. Aí a gente ficou vendo o Orsai jogar Doom. E o Orsai não saía do lugar onde ele tava. Mas se eu te contar que Halo Combat Evolved tem um problema muito parecido. Tipo, pega a quinta fase. Olha como os corredores dela são parecidos. A única orientação que você tem ali são as setas indicando onde você tem que entrar. E mesmo assim, tem horas que as setas não ajudam muito. Parece que eles simplesmente cagaram e foram dando Ctrl+C, Ctrl+V nas coisas. Ou na quarta missão, onde você fica todo perdido naquela parte das escadas. Ou até mesmo na sétima missão, que é literalmente você andando pelo mesmo cenário enquanto enfrenta vários inimigos. Felizmente, isso foi corrigido a partir do Halo 2, e é um problema que só permanece no primeiro jogo da saga. O jogo tem terminais e caveiras que podem ser pegados na versão remasterizada. Os terminais servem para contar mais coisas da história, enquanto as caveiras servem para modificar o seu jogo, como por exemplo o crânio de ferro que você pega na primeira fase. Se você ativar esse crânio, toda vez que você morrer, a fase vai resetar, ou seja, não existe checkpoint quando esse crânio está ativado. Esses coletáveis
detalhes podem ser achados facilmente durante as fases, vendo um guia fica bem fácil de pegar. O jogo também conta com veículos para você pegar ao longo do mapa, eles são o Warthog, Scorpion, Ghost, Banshee e Wrath. Óbvio que tem outros também, como o Pelican ou a própria nave Pilar do Outono, onde se passa a primeira e a última missão, mas elas não são pilotáveis. Indo agora para as armas do jogo são pistola, rifle, sniper, pistola de plasma, rifle de plasma, bazuca, nether, granada e a granada de plasma que gruda nos inimigos, sendo que os itens normais são usados pelos humanos e os itens de plasma são usados pelos Covenant. A maior diferença é que quando você atira com a arma de plasma, o tiro demora um pouco para chegar no inimigo. E isso foi pensado para que quando o inimigo atirar em você usando uma arma de plasma, acabar ficando mais fácil para você desviar dos tiros, coisa que não acontece com as armas humanas. E quando você tá usando alguma arma de plasma, os inimigos também podem desviar. E sério, cara, nunca foi tão satisfatório atirar em um inimigo usando uma pistola, sniper ou shotgun. O jogo faz de um jeito tão bom que nos raros momentos onde você pega uma bazuca ou uma sniper, você fica feliz de usar e você quer usar elas, porque é muito satisfatório atirar com elas. Coisa que não acontece com as armas de plasma, que eu pelo menos não consigo criar nenhuma afinidade. Além disso, tem alguns inimigos que usam aquela espada clássica do Halo, porém no Halo Combat Evolved você não pode pegar essa espada, então o inimigo aparece com a espada, você mata ele e a espada simplesmente evapora. E falando em inimigos, como todo bom jogo que se preze, Halo obviamente tem seus inimigos, e eles são os Grunts, os Elites, os Jackals, os Hunters e o Flood, que são tipo os zumbis do jogo. É bem parecido com os fanboys de Undertale, só que com um pouco mais de cérebro. E como não tem tantos tipos de inimigos, são só esses que eu citei e mais algumas variações, acaba que todos eles são memoráveis. Você pode até não lembrar o nome deles, mas você lembra deles, você lembra como eles agem, e isso é muito bom. A inteligência artificial do jogo é incrível, os inimigos realmente são inteligentes aqui. E tudo só ficou mais nítido depois que eu tinha acabado de zerar Black e depois fui pro Halo. Foi um choque muito grande, entende? Enquanto o Black tem uma inteligência artificial completamente cagada, enquanto o GTA San Andreas tem policiais que esquecem de você se você pintar a cor do seu carro, Halo tem uma IA impecável, os inimigos pegam cover, eles se jogam pro lado quando você tá com uma granada, se eles veem que você tá com vida baixa, eles avançam. Quando você mata um Elite, os Grunts em volta começam a correr, e tudo isso só melhora com a escolha de dificuldade. Eu zerei o jogo 2 vezes no normal, e até cheguei a jogar um pouco no heróico e no lendário, mas eu não cheguei a zerar não. Eu joguei mais pra ver a diferença de uma dificuldade pra outra. E enquanto na maioria dos jogos a única diferença que existe nas dificuldades é o dano que você toma dos inimigos, aqui não. A inteligência artificial muda, enquanto no lendário os inimigos são super inteligentes, criam estratégias, etc. No Easy eles só ficam te olhando igual mongol. E além disso, no heróico e no lendário a quantidade de inimigos aumenta. Teve uma hora que eu tava jogando a segunda missão, a missão do Halo no caso, no heróico. E durante aquela parte da ponte tem uma área onde ficam 3 elites. E depois de um tempo eu voltei nesse mesmo lugar agora no normal e só tinha um elite. Pra vocês verem o nível de detalhes desse jogo. Halo Combat Evolved não é um jogo tão longo assim, leva por volta de umas 8, 10 horas pra zerar. E em co-op pode levar por volta de umas 5, 6 horas também. Eu joguei em co-op com meu amigo Alex Furry, inclusive tá tudo registrado em live lá no canal secundário pra quem tiver curiosidade. E só uma dica, eu faço live quase todo dia às 21 horas na Twitch, passa lá. Eu só não gostei do fato de existir Friendly Fire no co-op, então se eu quiser matar meu amigo eu posso. Porém, se por acaso você morrer e seu amigo estiver um pouco afastado do local onde você morreu, você vai reviver. Caso contrário, você vai ter que esperar o seu amigo ir pra um local seguro, aí você sim vai reviver. Coisa que com certeza torna o jogo muito mais fácil em co-op. Além da campanha, Halo Combat Evolved conta com um modo multiplayer, que é bem divertido até, mas eu pelo menos não acho o multiplayer dos Halos mais antigos tão interessantes. Infelizmente, pra quem joga no 360 ou no primeiro Xbox, os servidores dessas duas versões já foram fechados, restando apenas a versão que tá disponível no Master Chief Collection de Xbox One. Halo Combat Evolved ganhou o GOTY em 2021, premiado pela British Academy Games Awards e pela DICE Awards. E em 2017, Halo acabou indo pro Hall da Fama, coisa que é simplesmente incrível. No geral, Halo Combat Evolved, mesmo com algumas falhas aqui e ali, ainda assim é um jogo incrível, e eu fico impressionado em como existe gente ignorante ou só mau caráter mesmo, que ignora tudo que esse jogo fez pela indústria. São pessoas burras e que acham que tudo se resume ao país onde elas vivem. Se Halo não faz sucesso no Brasil, ele obviamente é uma bosta e não faz sucesso em nenhum lugar. Deve ser assim que essas pessoas pensam. Mas enfim, se você assistiu o vídeo até o final, comenta aí embaixo a palavra Spartan, que eu vou dar um coração, e também deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos, e